Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos online complementares que pretendem explorar temas mais específicos de interesse das PMEs. Hoje temos connosco Rui Borges, com formação de gestão e direção de empresas e uma vasta experiência em funções executivas como CFO e CEO em empresas multinacionais, com responsabilidades ao nível da gestão estratégica e operacional. No âmbito das suas funções, durante as últimas 3 décadas, aliás, acompanhou de perto e deu suporte como franchisador a diferentes pequenas e médias empresas nas fases de início e consolidação da atividade, com especial ênfase na gestão de pessoas, através da criação e implementação de políticas de incentivos e, igualmente, na gestão comercial, sobretudo na área de retalho, através da análise e otimização de processos relativos à jornada do cliente. Rui, bem-vindo ao podcast do Voice Leadership. É um gosto ter-te aqui e hoje temos um tema relacionado com a parte de objetivos e performance, sobretudo na área de retalho. Bem-vindo e conta-nos um pouco o que é tão importante este tema para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado, Pedro. É um prazer muito grande estar aqui contigo e na Nova SBE. É muito importante, muitas vezes as PMEs esquecem-se desta situação, muitas vezes porque não estão alertados. E é importante, quando nós temos um negócio, termos muito claro aquilo que pretendemos atingir e quais são os meios que temos disponíveis e a forma de medir a nossa performance. É algo, eu diria, essencial, mas muitas vezes as PMEs não estão alertadas para a importância desse facto. Eu só posso medir a minha performance se tiver definido claramente quais é que são os meus objetivos. E, obviamente, para ter claro quais é que são os meus objetivos, eu também tenho que perceber, por um lado, o que é que eu pretendo atingir, quais são as metas, quais são os meios que tenho disponíveis para poder atingir esses objetivos e com que recursos é que posso contar, recursos de todo tipo, nomeadamente pessoas, sistemas, equipamentos, etc. E tenho também de ter algum suporte que eu penso que é essencial, que é uma formalização. Uma PME não precisa de ter um plano de negócios tão elaborado como tem, obviamente, uma grande empresa, mas é muito importante, mesmo que seja uma microempresa, que tenha claro, que tenha um documento onde constem, de facto, qual é que é a sua ambição, o que é que pretende atingir, em que mercados é que pretende atuar. Alguma análise da concorrência é fundamental para poder melhor adequar a sua oferta de valor e ter também bem definido o que é aquilo que pode contar e como é que pode atuar nesse mercado. Portanto, basicamente, estes são elementos muito importantes e que no panorama nacional e pela minha experiência, que conheço deste universo muito importante para a nossa economia, do país, as PMEs, muitas vezes é deixado num segundo plano. Aquilo que eu posso fazer é deixar aqui expresso que é importante trazer isso para o primeiro plano. E como é que nós podemos trazer para o primeiro plano? Ou seja, vamos assumir que eu agora sou uma PME e eu digo, não, Rui, tenho os meus objetivos, não é? Talvez não esteja a valorizá-los de uma forma tão específica, ou seja, no limite eu até nem posso perceber o que é que significa, Rui, daquilo que estás a dizer, não é? Porque eu posso até achar que tenho os meus objetivos, mas na tua cabeça, face à experiência que tens, dizer, não, mas definir os bons objetivos tem uma série de pressupostos. O que é que me podes ensinar para que eu possa ter objetivos para alcançar máxima performance? Ora, muito bem. Em primeiro lugar, ter um plano de negócios onde constem, digamos, aquilo que eu pretendo atingir. Isso é fundamental. Como eu disse, o plano de negócio não precisa de ser uma coisa altamente sofisticada, mas é uma coisa que minimamente deve ter uma boa base e um bom suporte. Portanto, termos claro que queremos, o que é que pretendemos ter em termos de vendas, em termos de quais são os custos, quais são os recursos que tenho disponíveis, que tipo de pessoas e de colaboradores necessito manter na organização, o que é que eu pretendo atingir, o que é o crescimento, e ter isso numa perspectiva sempre a um prazo, eu diria, curto, de 1 ano, mas tentar ter um prazo mais alongado, eu diria 3 anos, pelo menos, ter essa perspectiva. Uma vez identificados este plano de negócio, onde constem, digamos, os principais drivers para eu atingir, para eu crescer, para eu ter uma determinada posição no mercado, essas tais forças motrizes, digamos assim,
eu poder, então, ligar a cada um dos elementos essenciais a um determinado objetivo. Se eu pretendo crescer no mercado e atingir determinado volume de vendas, obviamente que as vendas por si só são logo um objetivo importante e um objetivo estratégico. Se eu pretendo ter uma cota de mercado no mercado local ou regional, ou até no mercado nacional, depende da dimensão de que estamos a falar, eu tenho que ter claro qual é que é a cota de mercado que pretendo ter. E esse passa a ser também um objetivo estratégico muito importante. E estou a dar apenas alguns exemplos, como é evidente. Depois, eu posso também ter objetivos que são importantes e que vão além daquilo que é meramente numérico no meu plano de negócios, que possam ter a ver, por exemplo, com processos de mudança e transformação. Se a PME já está numa velocidade de cruzeiro e precisa de alavancar mais a sua competitividade no mercado, é muito importante que possa ter a perspectiva de introduzir novas ferramentas tecnológicas ou de informática, de sistemas, etc., entrar e implementar a digitalização na organização, etc. E esses também passam a ser objetivos estratégicos muito importantes. E, portanto, com isto eu tenho já aqui um nível bastante elevado de objetivos que são importantes para a empresa ter em conta. Depois, eu tenho também que ter outro tipo de objetivos, que eu chamaria os objetivos operacionais. E nos objetivos operacionais são aqueles que nós vamos partilhar também com os nossos colaboradores. Eu diria que é fundamental, por experiência própria, envolver sempre as equipas e os coordenadores de equipa, os chefes, as chefias intermédias, enfim, depende da dimensão da organização. Mas deixa-me dizer, Pedro, que mesmo que seja uma microempresa ou uma startup, faz sentido eu definir para mim próprio, se for eu, enfim, o gestor e o dono dessa organização, quais é que são os meus objetivos. Portanto, nós temos que estabelecer também uma ambição para nós próprios quando temos um negócio, por mais pequeno que ele seja. Nos objetivos operacionais, aí eu vou fazer, digamos, vou fazer a declinar os objetivos estratégicos para os diferentes níveis da organização. Aqui, obviamente, que depende muito da dimensão do que é que estamos a falar. Estamos a falar de uma PME já com uma dimensão elevada, estamos a falar de uma pequena empresa com um mercado mais reduzido e uma dimensão mais pequena. Mas aí eu vou ao nível mais do detalhe, ao detalhe das operações. E nesse detalhe das operações eu posso chegar junto, imagina-te a equipa de vendas e dizer, olha, este é o objetivo que tens, imagina-te uma equipa de vendas dividida regionalmente, para a tua região tens este objetivo, e ter também sempre o feedback de quem está nas operações. É muito importante que esta definição dos objetivos crie também uma motivação interna, que eu acho que é fundamental para que eles tenham sucesso quando eu defino e possa depois fazer algo que é muito importante a seguir, que é um sistema de incentivos. Essa, enfim, é uma outra discussão, mas o sistema de incentivos deve estar muito ligado ao sistema de objetivos. Portanto, os objetivos estratégicos, por um lado, os objetivos de mudança, transformação, muito importantes, e eu diria que esses são aos níveis mais elevados da organização. Claramente, o dono, o gestor ou os gestores têm que ter esses objetivos para si próprios. Depois, descendo na hierarquia da empresa, alguns dos níveis intermédios podem também ter algum dos objetivos estratégicos, mas devem ter, sobretudo, mais os objetivos operacionais. Que tipo de métricas é que consideras que são boas práticas para garantir máxima performance? Olha, há sempre aquela máxima que se diz que os objetivos devem ser mensuráveis, devem ser bem entendíveis, devem ser fáceis de memorizar e de passar aos diferentes níveis da organização. As métricas devem ser muito ligadas àquilo que a empresa pretende atingir. Se eu pretendo ter um crescimento da cota de mercado na região onde opero com a minha média empresa, por exemplo, obviamente que esse deve ser um objetivo que deve estar muito claro e que eu devo passar também para os níveis abaixo de mim como dono, pensando aqui, pondo os pés como dono, gestor da empresa. E as métricas podem ser a cota de mercado por si só, podem ser o volume de vendas, mas podem ser também alguns elementos que tenham a ver com uma otimização, uma maior eficiência interna. Os custos, por exemplo, se eu pretendo, e agora é fundamental as pequenas e médias empresas também terem alguma preocupação de sustentabilidade e de racionalidade, digamos, nos gastos,
O consumo de energia pode ser claramente um objetivo, se tivermos uma pequena produção, um objetivo importante a ter para o nível ou para a equipa que controla, por exemplo, a produção. Portanto, são tudo exemplos de objetivos que poderemos ter, que depende do negócio. Se estou a falar no retalho e tenho, imagina-te, uma pequena cadeia de lojas, o gestor de cada loja deve ter os seus objetivos de vendas, mas deve também ter objetivos, por exemplo, de conversão de clientes, dos clientes que entram na sua loja, qual é a conversão? Se eu tenho um negócio online e tenho um responsável por essa loja online, os objetivos são, obviamente, também as vendas da loja online, mas também a rentabilidade que eu tiro da loja online, tendo os custos de manutenção, da plataforma, etc. Portanto, cada caso é um caso, e devemos adaptar, digamos, a definição dos nossos objetivos conforme o setor e a dimensão da empresa com que estamos a lidar. Mas uma coisa é certa, os objetivos devem estar ligados com aquilo que eu pretendo atingir e que, primeiramente, eu defini que eram os nossos objetivos estratégicos. Portanto, se houver esta linkagem, esta ligação entre eles, eu crio uma motivação e um alinhamento interno que eu acho que é fundamental para uma PME ter sucesso. Perfeito. Então, Rui, deixa-me tentar fazer aqui um apanhado só para garantir que aprendi a lição. Por favor, convido-te a reforçar ou complementar aqui aquilo que aprendi. Falámos sobretudo do tema da importância dos objetivos e o impacto na performance, pensando que, em primeiro lugar, as organizações, independentemente da sua dimensão, devem ter um plano de negócios como base para a definição desses objetivos. Essa deve ser a base, compreender qual é que é a intenção, qual é que é a visão, o que é que nós pretendemos como organização atingir, que recursos é que eu tenho disponíveis, sejam financeiros, sejam de recursos humanos, a um ano, um plano a um ano e eventualmente a 3 anos também, para ter uma visibilidade mais longitudinal daquilo que eu entendo ter. Daí declinam-se os drivers, não é? As forças motrizes, as grandes variáveis que são, eu diria, alavancas para esse plano de negócio. Podem ser vendas, podemos estar a falar de cota de mercado, a introdução de novas ferramentas, ou seja, estamos a falar daquelas variáveis que vão impactar a estratégia da empresa. É evidente que cada uma delas é, por si só, um grande objetivo da organização, que depois pode-se declinar em diferentes métricas, metas e, naturalmente, consequências. Por exemplo, no caso das vendas, nós podemos ter vários tipos de métrica, não é? Podemos ter o número de produtos vendidos, podemos ter o volume de negócios total, podemos ter a conversão de clientes, como estavas a dizer, e a meta é o valor propriamente dito, não é? A unidade propriamente dita, ou euros. E depois o calendário, podemos ter isto dividido ao ano, ao mês ou até mesmo à semana, dependendo dos negócios que estamos a falar. Imagino que no retalho seja ao dia, tem objetivos às vezes diários para atingir. Às vezes por hora. Por hora, exatamente. Isto replica-se, esta abordagem de grande objetivo, a métrica, a meta e o próprio calendário, naturalmente replica-se para todos os outros objetivos financeiros e não financeiros de uma organização. Portanto, esses são os grandes objetivos. Depois falaste dos objetivos operacionais, que me parece muito importante e eu acho que pode fazer uma diferença enormíssima nas pequenas e médias empresas, que eu diria que é senso comum, mas depois não é prática comum, não é? Parece evidente, mas depois não colocamos em prática. Sem dúvida. Que tem a ver com a definição ou declinação destes objetivos gerais da empresa em objetivos mais concretos de departamentos, de direções, de uma loja e depois, naturalmente, para o indivíduo. E isto permite que, ao declinar, por exemplo, o tema das vendas, não são só as vendas da organização, que podem ter estes diferentes calendários e estas métricas, mas dizer, não, as vendas da organização são estas, mas para esta região são estas, dentro da região para esta loja é esta, e dentro da loja para este vendedor é este. E isto obriga a trazer maior foco ao indivíduo, quando é um vendedor, à equipa de vendas, quando tem uma série de pessoas sob a sua responsabilidade e permite-me lembrar também algo que eu estava a ouvir e, de facto, parece-me importante sublinhar, que é reduz as surpresas e aumenta o foco. Porque a partir do momento em que eu sei perfeitamente quais é que são os objetivos que são esperados por mim, ou pela minha equipa, ou a minha região, ou o meu departamento, naturalmente que no final do ano não vão haver grandes surpresas, porque é mais previsível, mais permite fazer ajustes dos objetivos ao longo do ano, caso ele seja necessário, e garante no final do dia um grande foco de todas as equipas no atingimento de objetivos, sejam eles comerciais ou não comerciais. Porque vou tendo também, Pedro, resumiste muitíssimo bem, porque vou tendo também um feedback constante. Ao ter um sistema de objetivos bem definido, e falaste também numa coisa importante que é a periodicidade. Obviamente, muitas vezes no retalho essa periodicidade é muitíssimo curta, é micro quase, é à hora, ou pode ser à semana, ou ao mês, etc.
Há também atividades que são sazonais, onde de facto a definição dos objetivos também tem que ter em conta essa sazonalidade, mas isso é muitíssimo importante. Mas o fundamental é também o feedback que vem constante. Digamos que criamos uma coisa, usando aqui um jargão, criamos uma pressão positiva dentro da organização. Não é aquela pressão de correr atrás do prejuízo, usando aqui um termo um bocado futebolístico, não é isso, mas é criar uma pressão positiva em que há constante feedback de um lado e do outro, quem está nas operações, quem está a fazer a gestão do negócio. Isso é fundamental. E depois há um dado que eu penso que acrescentaria, que é o sistema de incentivos. O sistema de incentivos é muitíssimo importante, porque com o sistema de incentivos eu crio um sistema de mérito dentro da organização e de premiar, de facto, os resultados. O sistema de objetivos o sistema de incentivos deve ser tão universal quanto possível, Pedro, na minha opinião, enfim, pela minha experiência, posso acrescentar, porque se crio um sistema de incentivos para um leque reduzido dos colaboradores, eu estou claramente a criar uma diferenciação negativa e, portanto, eu devo, se possível, atingir todos os colaboradores. Agora, podes-me perguntar, mas deve ser igual, o sistema deve ser igual para todos? Não, deve ser adaptado conforme as responsabilidades que cada um e o peso que cada um tem, no fundo, nas decisões estratégicas e também nas decisões táticas e operacionais dentro do negócio. Mas eu posso envolver, podemos e devemos envolver todos. E premiar, de facto, os resultados. Imagina-te que, no exemplo que demos, se as vendas é um dos objetivos e as vendas, digamos que é 100 o nosso objetivo, mas se determinada loja atinge 105 ou 110, estou a falar no retalho, mas podemos declinar isto para outras áreas, o incentivo deve premiar esses 5 ou 10% que ficou acima. Portanto, deve fazer aqui, deve ter um overprice, digamos assim. Se atingiu 105, se calhar o incentivo que eu devo dar não deve ser na base 100, mas deve ser 120. Portanto, devo premiar, porque esses 5% que se conseguiu a mais têm um impacto enorme. Se nós considerarmos que os nossos custos a maior parte dos negócios são fixos e os que são variáveis são muito curtos. Só com esses 5% é praticamente margem pura. E, portanto, eu posso mais premiar. Da mesma maneira, também se os objetivos não forem atingidos, eu tenho que penalizar fortemente, portanto, para criar aqui, dentro da organização... Também de mérito e o de mérito. Basicamente isso. Eu gosto muito de teres trazido aqui o tema de alinhar os objetivos com incentivos. Eu próprio, com a minha equipa, a título de partilha e de exemplo também para materializar, aquilo que nós temos é exatamente como tinhas referido. Nós temos um conjunto de indicadores de performance ligados a vendas, ligados à qualidade, ligados à internacionalização, que são os grandes objetivos estratégicos, está alinhado com o plano, como tu tinhas referido. Toda a equipa tem uma percentagem do seu prémio alinhado com isso, naturalmente com percentagens de peso diferentes. Se é uma pessoa que está mais no topo da organização, tem mais peso. Se é uma pessoa que está mais na base, tem menos peso, porque também tem menos influência. Depois tem uma segunda parte, que são os objetivos de equipa, em que todas as pessoas da equipa são solidárias no atingimento desses objetivos, independentemente da sua hierarquia. E depois tem os objetivos individuais que contribuem para os objetivos de equipa ou para os objetivos gerais. E, portanto, tem um misto de atingimento de objetivos individuais, mas também objetivos solidários, que também promove, de alguma forma, a cultura de colaboração para o atingimento dos objetivos da organização, independentemente do nível que está na empresa. Pedro, se fosse eu a gerir esse negócio, não sou, mas dizia, Pedro, que o sistema que tens implementado faz todo o sentido e é um pouco esse o sistema que também... Mas traduz muito aquilo que tu também comentaste. Rui, muitíssimo obrigado e espero te ver em breve. Muito obrigado.